Eu sou o Jonathan Thiago Benito Perotto, discente do programa de doutorado em pós-graduação em Estudos de Linguagem da UFMT, e estou aqui para falar do projeto de pesquisa Reflexões e Diálogos sobre a Branquitude no Romance Sexo, de André Santana. Este projeto está vinculado à linha de pesquisa Literatura, Sociedade e Identidades e tem a orientação da professora doutora Divanise Carbonieri. Vamos entender do que se trata o projeto? Nos últimos anos, a sociedade brasileira vem acompanhando nos veículos de informação manifestações de movimentos negros ocorrendo em muitos lugares do mundo. Após o caso George Floyd, ocorrido nos Estados Unidos, parte da sociedade norte-americana disseminou o discurso de que era natural ver pessoas negras serem suspeitas de envolvimento com o crime, devido à maioria viver em lugares tidos, para muitos, como perigosos e propensos ao tráfico. Ocorre que no mesmo ano no Brasil, alguns brasileiros também se valeram desse discurso ao se depararem com a revolta do povo negro inflamada, tanto pelo caso Floyd, quanto pelos casos Miguel, João Pedro e tantos outros corpos jovens e negros aqui no Brasil. Mas o que sustenta esse discurso, que obviamente não é atual? Será mesmo que todos os brasileiros conseguem compreender o que se esconde por trás desse pensamento superficial? Quando se fala em população branca e negra no Brasil, sabe-se que, em números, a população branca é menor. Entretanto, como vem demonstrando os dados, pretos e pardos compõem o grupo social que, embora seja a maioria demográfica, é minoria em termos de acesso a direitos, serviços públicos, representação política e que, racializados como indivíduos inferiorizados, sofrem apagamento identitário, são desidentificados e desidentificadas, tornando-se, portanto, minorias no acesso à cidadania e maiorias em todo o processo de expoliação econômica, social e cultural. Por fim, as maiores vítimas de todas as formas de violência. Nesse sentido, quando esses discursos superficiais são retroalimentados no corpo social, percebe-se que uma parte da população reconhece que existe uma estrutura social e outra parte que não. Nesse sentido, a presente pesquisa acadêmica sobre literatura, em uma perspectiva decolonial, ou seja, um pensamento que se desprende da lógica de um único mundo possível, lógica da modernidade capitalista, e se abre para uma pluralidade de vozes e caminhos. Esses estudos vieram para aprofundar sobre a branquitude, neste caso, neste projeto, pois discutir o racismo não deve ser uma questão unilateral do povo negro, muito menos deve ser visto assim pela sociedade. É muito importante que indivíduos brancos reflitam mais sobre o processo de construção subjetiva ao longo da história, seus privilégios e seu lugar social. E, a partir disso, compreendam a importância de seu papel e apoio na luta antirracista. Em sua maioria, os brasileiros acreditam no mito da democracia racial. E o impacto disso pode ser a manutenção da branquitude, que irá se sustentar como uma minoria maiorizada, que sempre se valerá da prerrogativa de que o racismo acabou e que todos vivem harmoniosamente. Pensando nessa direção, o problema de pesquisa indaga se a literatura pode ser um lugar de reflexão sobre privilégios e preconceitos provenientes da branquitude. E a escolha do corpus para realizar essa reflexão é o romance Sexo, do autor mineiro André Santana. A escolha pela obra de André Santana deu-se a princípio pelo tom ácido, irônico e muitas vezes cômico que o autor propõe ao escrever sobre personagens situadas em seus lugares privilegiados e heteronormativos. Lugares estes que envolvem discursos nacionalistas, intolerantes, racistas, machistas, sexistas, entre outros, que se desenrolam pelas narrativas. Já existem alguns trabalhos publicados sobre a obra Sexo e outras obras do autor. Mas ainda não há uma que relacione esses discursos à branquitude.
Dessa forma, a ideia é fazer o entrelaço entre os conceitos que cerceiam a branquitude e essa obra de André Santana, a fim de confirmarmos ou não aspectos de uma branquitude que tem por herança privilégios que sempre a favoreceram. Sexo se passa no mundo da propaganda com algumas personagens do ramo publicitário, universo em que todos são retirados do ambiente ao redor ou mesmo dentro da própria agência publicitária. A narrativa onisciente dilui-se para o leitor e, por meio dela, passa a conhecer todas as personagens, acompanhadas de suas características físicas, seus pensamentos, seus desejos. O tema escolhido pelo autor, sexo, drogas, sociedade de consumo, denuncia os contrastes estratificantes e massificantes da sociedade, ao passo que a estrutura formal da narrativa repete a massificação da linguagem utilizada por essa mesma sociedade. André Santana também é autor de outras obras, como Amor, em 98, Sexo, a obra em questão, em 99, Amor e Outras Histórias, em 2001, O Paraíso é Bem Bacana, em 2006, Sexo e Amizade, em 2007, Inverdades, em 2009, O Brasil é Bom, em 2014, e O Discurso sobre a Metástase, em 2021. O objeto de estudo, então, é o romance Sexo, no qual aqui vão recair situações discursivas que demonstrarão preconceitos de raça, classe e gênero. Eis aqui um exemplo da escrita de André. Vamos dar uma olhada. As caixas de som no teto do elevador emitiam a música de Ray Conniff. O negro, diante da porta pantográfica, fedia. A gorda, que pisava no calcanhar do negro, fedia. O negro fedia suor. A gorda fedia a perfume Avon. O ascensorista, de bigode, cochilava. O executivo de óculos Ray-Ban conversava com o executivo de gravata vinho com listras diagonais alaranjadas. Os dois executivos eram brancos. A gorda com cheiro de perfume Avon era branca. O executivo de óculos Ray-Ban falou para o executivo de gravata vinho com listras diagonais alaranjadas. O hotelzinho era o The Best. Não deixe de passar alguns dias na Normandia, quando você for à França outra vez. Aqui, como a gente pode perceber, o André usa muitas perífrases em vez dos nomes das personagens. Então, por um jeito estereotipado, a personagem é vista. Talvez a intenção dessa forma de indicar as personagens seja para realmente causar um incômodo, que ao longo da narrativa nós vamos percebendo que essas personagens sempre serão chamadas dessa forma. E de tanto que isso vai se repetir ao longo da narrativa, vai causar um certo incômodo na leitura e uma sensação de cansaço de estar vendo esses nomes se repetirem. Mas talvez essa retomada incessante é justamente um ponto de crítica também do autor, mostrando que muitas vezes nós não vemos as pessoas conforme suas identidades, mas sim os estereótipos, os estigmas que criamos contra elas. Pela vitrine do restaurante japonês, do shopping center, o executivo de óculos Ray-Ban viu o negro, que não fedia, e as 5 negras que não fediam. O executivo de óculos Ray-Ban falou para o jovem executivo de gravata vinho com listras diagonais alaranjadas e para o gerente de marketing da multinacional que fabricava camisinhas. Olha só que crioulo metido à besta. Mas uma negona dessas eu até comia. O jovem executivo de gravata vinho, com listras diagonais alaranjadas, lera no caderno mais da Folha de São Paulo que 2 americanos que não fediam tinham feito uma pesquisa científica sobre a inteligência dos seres humanos. Baseados em testes de QI, os 2 americanos que não fediam e eram inteligentíssimos chegaram à conclusão de que os seres humanos brancos eram mais inteligentes do que os seres humanos negros. Quando o jovem executivo de gravata vinho com listras diagonais alaranjadas viu o negro que não fedia e as 5 negras que não fediam, ele realmente acreditou que era mais inteligente que o negro que não fedia. E muito, mas muito mesmo mais inteligente do que as 5 negras que não fediam. O jovem executivo de gravata vinho com listras diagonais alaranjadas falou para o executivo de óculos Ray-Ban e para o gerente de marketing da multinacional que fabricava camisinhas.
Comer eu comia, mas só com camisinha. Esse pessoal da África é um puta de um grupo de risco. Ha, 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 ha. Diante do corpus de pesquisa que foi apresentado, os objetivos desse estudo, então, são, geral, analisar o conceito de branquitude e seus desdobramentos no romance Sexo de André Santana, e os específicos, estabelecer uma relação entre branquitude e algumas personagens de André Santana, compreender hierarquias e preconceitos de raça, classe e gênero nessas personagens e na sociedade brasileira, analisar privilégios materiais e simbólicos de indivíduos brancos nos mais diversos âmbitos sociais, econômicos e políticos e analisá-los em sexo. Diante do exposto, o aporte teórico que nos acompanhará para esse estudo estão aqui dentre tantos contribuintes, Silvio Almeida, Lourenço Cardoso, Gadioli Miller, Cida Bento, Lia Wagner Schuckmann, Aníbal Quijano, Grossfogel, Crenshaw, Baba, Fanon, Cândido, Yaus e Todorov. Resultados parciais. Com base na escrita de André Santana, nós podemos perceber que, exaustivamente, o autor opera a narrativa com repetições e redundâncias, que concorrem para o efeito de estilo perifrástico, que vem das perífrases, e inchado, maquínico e obsessivo, apontado por Ângela Dias, e que transforma o ato de escrita em um ato de escavação da linguagem. Essas repetições, utilizadas também como mecanismo coesivo, operam na apresentação e retomada das personagens, que são baseadas em estereótipos e clichês ao longo da narrativa. Além disso, a pesquisa caminha com leituras e releituras do romance e dos pressupostos teóricos, com vistas a observar o processo de construção identitária de personagens brancas do texto. Já foi possível observar, em algumas delas, os pactos narcísicos, isto é, uma espécie de bolha, acordo entre indivíduos brancos. Já em um aspecto mais estrutural e linguístico, dados levantados de uma aula de crítica textual, o romance tem 3 edições, 2 feitos pela editora Sete Letras, no Rio de Janeiro, e outro pela editora Cotovia. Essa é a primeira edição das 7 Letras, essa é a primeira edição da Cotovia, e depois a segunda edição das 7 Letras. A primeira em 99, essa em 2000 e essa em 2001. A arte literária, concluindo, ao apresentar mundos que se colocam em continuidade com as experiências vividas, possibilita-nos melhor compreendê-las. Ela interpreta o mundo e dá forma ao informe, de modo que, ao sermos educados por ela, descobrimos facetas ignoradas dos objetos e dos seres que nos cercam. Sendo assim, quem lê literatura e a compreende não se tornará necessariamente um especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser humano. Então, nesse contexto de se poder ampliar nossa noção do que é ser humano e de ver a literatura também como histórica, social e em contínua transformação, há questões levantadas por André Santana em suas obras, mediante os discursos de suas personagens, que há muito têm sido comuns entre os brasileiros. Muitas das falas engavetadas no mais fundo âmago, quando diante dos outros saem de seu esconderijo e entram em cena, revelam pensamentos preconceituosos e discursos racistas, sexistas e de gênero. Por fim, destacamos que a pesquisa ainda possui um longo trajeto de desenvolvimento, o qual já vem sendo cumprido tanto nas disciplinas do programa, quanto nas leituras que venho fazendo. Caso queiram saber mais sobre a pesquisa, ou mesmo contribuir com dicas de leitura, ou ainda opinar sobre algo que ouviu aqui, fale conosco. O meu e-mail é jonathanperotto@gmail.com. Agradeço a oportunidade de compartilhar o nosso projeto nessa apresentação e desejo a todos, todas e todes um ótimo evento.